Tá, você provavelmente já passou por uma situação parecida. Você acabou de zerar ou até mesmo platinar um jogo tão extraordinário que redefiniu totalmente seus padrões do que é um bom jogo. Uma obra-prima. Empolgado, você vai o mais rápido possível recomendar o jogo pro seu amigo, contando a experiência maravilhosa que você acabou de ter. E você tá lá, esperando ansiosamente pra saber se ele vai ou não dar uma chance pro jogo. E quando ele finalmente responde, a resposta é essa aqui. Logo em seguida, tu pega a tua Marlin modelo 1895 SLB, que tava guardado em cima do seu guarda-roupa, e vai fazer uma visitinha na casa dele. Chegando lá, com uma chama ardente de ódio no seu coração, você enfia 4 balas no peito dele e volta pra casa pra jogar Duck Duck Literature Club. Uma situação bem recorrente mesmo, acontece toda terça. Tá, talvez esse final tenha sido mentira. Tu nunca jogaria Duck Duck. Jogo de esquisito. É uma situação bem chata. Tudo bem seu amigo não gostar de um jogo que você ama. Afinal, jogos são uma forma de arte. E infelizmente não é possível qualificar arte objetivamente. Mas completamente ignorar um game simplesmente porque o personagem principal tem menos que 1 milhão de polígonos é simplesmente ridículo. O que fica ainda pior quando você percebe que esse tipo de atitude não é feito só pelo seu amigo, mas também por uma porção gigantesca da comunidade gamer. Sim, esse é o tema do vídeo. Gráficos não importam. Mas antes de você quitar do vídeo, eu sei que a esse ponto esse tema já tá mais saturado do que os jogos da Ubisoft. Mas mesmo assim, eu encontrei vários motivos que validam estar trazendo mais um vídeo sobre esse tema aqui pro YouTube. O principal deles sendo o fato que a maioria desses vídeos estão errados. Todos constantemente repetem que gráficos não importam, o que não poderia estar mais errado. Gráficos importam sim, o que é bem óbvio a esse ponto. Em um videogame, gráficos são todos os elementos visuais que um jogador pode ver em sua tela, criando a representação visual do mundo daquele jogo. Ou seja, tanto God of War quanto Pong tem gráficos. Dizer que gráficos não importam é o mesmo que dizer que todo o visual daquele jogo não importa. E dizer que um dos aspectos mais importantes que compõem o videogame não importa, não faz muito sentido. O que eu vou estar criticando aqui é a obsessão que a nossa comunidade tem com gráficos ultra realistas. O que ficou bem mais evidente depois do lançamento de Elden Ring. Muitas pessoas extremamente cacholinhas criticaram os gráficos do jogo. The graphics are dog shit. Are you sure about that? Olha, vamos ser maduros aqui. Somos humanos pecadores. Nós erramos. Tudo bem que chamar Elden Ring de feio é um pecado gravíssimo, mas não se preocupem. Todos que cometeram esse ato de blasfêmia já foram curados pelas balas da minha Marlin. Amém. Mas sério, falar que esse jogo tem gráficos feios só mostra o quão doente esse povinho tá. E essa obsessão não é de hoje. Desde os primeiros consoles, fidelidade gráfica tinha muito valor. Mas isso era muito mais plausível nessa época justamente porque gráficos eram o que estava limitando o visual de um jogo. O que não é mais o que acontece hoje em dia. Grandes avanços foram feitos em cada geração. E agora, é difícil diferenciar o que é um jogo e o que é real. O problema é que esses avanços estão cada vez menores. E a última geração de consoles só deixou isso mais claro. Basicamente, a única diferença entre o seu PS4 e o novo roteador da Sony é que ele entrega 4K mais tranquilamente. E... uau, que grande evolução. Tipo, vamos fazer um teste. Coloquei 2 imagens na tela, uma em Full HD e outra em 4K. Você consegue notar alguma diferença? Engraçado, a qualidade máxima desse vídeo é 1080p, então... pois é, deve ter alguns pequenos avanços, mas bem irrelevantes. Agora você consegue ver cada fio de cabelo do seu personagem. Ficou bem melhor mesmo. A questão é que esses gráficos realistas apelam a consumidores casuais por sua maioria, e as grandes empresas sabem disso. Por isso tentam trazer os gráficos mais realistas possíveis. O que não parece tão ruim assim, mas... vamos lá. Não tem nenhum problema você me oferecer um jogo AAA com bons gráficos, mas parece que isso é tudo que AAAs recentes tentam entregar. Gráficos realistas, mais nada. A gameplay em grande parte desses jogos é inexistente na minha opinião, mas tudo bem eles terem deixado o aspecto mais importante de um jogo medíocre. Afinal, o foco deles foi visual, ou seja, pelo menos esses jogos estão bem bonitos. Não é bem assim que funciona. Como que eu te explico isso? Um exemplo, talvez. Forspoken, um dos piores jogos de todos os tempos, de acordo com a comunidade. Mas vamos admitir, os gráficos desse jogo são bons, bem realistas. Mas me responde, tu acha esse jogo bonito? Se sim, parabéns, você é estúpido. Ele exemplifica muito bem o problema que eu tenho com esses jogos. Muitos dos AAAs estão ignorando completamente a direção de arte e estão somente deixando o jogo mais realista. O resultado é que a maioria desses jogos parecem extremamente genéricos. Principalmente Forspoken, meu Deus. Nenhum deles tem um aspecto visual único que os fazem ser diferentes ou se destacar do resto. Isso deixa bem mais claro o porquê dos indies estarem salvando o nosso hobby. Em vez de estarem tentando apelar a audiências casuais com fidelidade gráfica, eles utilizam um pouco de dinheiro e membros disponíveis para focar solenemente em aspectos realmente importantes. O resultado, meu amigo, sucesso. Um jogo. Vou citar apenas um jogo entre o vasto número de excelentes jogos indies. Hollow
Knight. Um dos jogos mais aclamados de toda a história. Eu não vou gastar seu tempo aqui tentando expressar o quão bom esse jogo é. Você já sabe. O mundo todo já sabe. Hollow Knight elevou os padrões não só dos indies, mas de toda a indústria de jogos, deixando muito AAA comendo poeira em quase todos os outros aspectos, sendo o principal deles a gameplay. Fluida, precisa e, acima de tudo, divertida. Muito diferente de ficar andando de cavalo por 2 horas seguidas de gameplay. Amo Red Dead, mas não dá pra negar que tá faltando um pouquinho de ação nesse joguinho lindo. Mas aqui tá a bomba. Eu não só acho que indies em geral tem uma gameplay melhor que os AAA, mas eu também aprecio muito mais o visual dos indies, o que me deixa em choque. O foco dos AAA está sendo o visual dos jogos. E mesmo assim, Hollow Knight e vários outros indies destroem quase todos os AAAs quando o assunto é aspecto visual, na minha opinião. Oi? Não escutei. Você discorda? Mas isso tem uma explicação. Com gráficos quase atingindo seu limite recentemente, direção de arte e art style são de longe o que mais tem impacto no aspecto visual do jogo. Vamos ao Okami como exemplo. Um jogo que focou bem pouco em gráfico e muito menos no realismo. E ele é simplesmente um dos jogos mais lindos já feitos, na minha opinião. A arte de Okami é altamente inspirada pela arte japonesa de aquarela e escultura em madeira do estilo, vou falar isso aqui errado, ukiyo-e. Perdão, meu japonês é inexistente. Isso foi muito bem implementado nesse jogo. Não só deixando ele lindo, mas deixando ele tão inigualavelmente único e distinto. O resultado foi que ele se tornou uma das experiências mais marcantes no mundo dos jogos. Não importa se você jogou esse jogo lá atrás, em 2006, quando ele foi lançado. Ele ainda tá na sua memória. O que mostra o quão impactante a direção de arte pode ser. Pera, 2006? Tu tá me dizendo que um jogo tão bonito como esse foi lançado em 2006, no mesmo ano que Sonic 06 lançou? E esse é outro ponto que mostra que art style é muito mais importante do que a fidelidade gráfica. Gráficos envelhecem. O que era graficamente impressionante 10 anos atrás, hoje em dia é visto como lixo. Mas art style nunca envelhece. E Okami não é o único que demonstra isso. The Legend of Zelda The Wind Waker, lançado em 2002. Foi muito criticado por apresentar gráficos inferiores e menos realistas que a competição. Mas, com o passar do tempo, enquanto os gráficos dos outros jogos envelhecia, Wind Waker prevaleceu, com seu visual único que tem um grande charme que imortalizou o jogo. A única coisa que eu quero provar nesse vídeo é que estamos dando importância demais a um único aspecto de um jogo, quando existem vários outros e bem mais importantes a propósito. Isso também é feito por empresas, e deixar um jogo realista assim é extremamente caro. Imagina o quão bom seria se AAAs parassem e investissem em aspectos mais importantes do que a quantidade de poros do rosto do seu personagem principal. O design visual de um jogo não é só sobre fazer um jogo realista, mas sobre ilustrar o sentimento que o criador quer passar e criar uma boa experiência que suporta e aprimora todos os outros aspectos de um jogo. Como estabelecer o tom daquilo que está sendo presenciado, é algo que Little Nightmares faz muito bem. Através dos aspectos visuais, eles conseguiram com êxito transmitir as emoções de horror que o jogo tenta passar, com uma iluminação sombria e essa magnífica tonalidade de azul, que te traz o sentimento de uma solidão tão fria e ao mesmo tempo vazia. Parece que você consegue sentir o quão frio ou úmido aquele ambiente tá. Você fica totalmente vidrado no seu monitor, totalmente imerso, como se tivesse em seus próprios pequenos pesadelos. Art styles únicas podem transformar o jogo em uma obra de arte, cativando os jogadores e sustentando seu interesse, além de mostrar o amor que desenvolvedores tiveram. Hollow Knight, BioShock, Firewatch, Hi-Fi Rush, Elden Ring, Cuphead, Breath of the Wild, Odyssey, Gravity Rush, Ori, Limbo, Genshin Impact, não, me recuso a elogiar esse jogo, e Celeste. Jogos onde o aspecto visual faz ficar ainda mais forte o sentimento que desenvolvedores tiveram uma paixão genuína por aquele projeto. Jogos que passam a impressão que o objetivo não é lucrar fazendo o que é modinha, mas sim nos proporcionar experiências únicas que reafirmam o amor que eu tenho por esse hobby. Se você discorda disso, saiba que... Marlin! Hã? Droga. Consegui acabar com uma estoque de munição em só um vídeo. Adeus.